Olá pessoal, o tópico da aula de hoje é método de rigidez aplicado à treliça. Então vamos primeiro passar pela parte da teoria neste vídeo, tá? Veja bem, de uma forma mais simplória possível, eu entendo o método de rigidez da seguinte forma. Lembre-se que eu posso ter uma mola. Essa mola, uma vez que eu aplico um carregamento, ela terá esse teu nó aqui de baixo, ele vai pegar e se deslocar. Se eu pegar e plotar força e deslocamento, o que eu vou ter aqui, se for uma mola elástica linear, eu vou ter uma reta como essa, na qual a declividade dessa reta é a rigidez. Então eu passo a ter que a rigidez é igual a força sobre deslocamento. Portanto, eu posso pegar e inverter isso daqui, e eu tenho aqui força é igual a KD. O que eu acabei de mostrar para vocês? Eu mostrei, ó, se o meu problema fosse mola, o que seria o método rigidez? Seria um método que transformaria deslocamentos em forças a partir de uma rigidez. No entanto, agora a gente vai passar a analisar treliças. E treliças já não me vale somente 1K. Eu vou precisar ter aqui, na verdade, uma matriz. Portanto, isso aqui também é chamado de análise matricial de estruturas. O que acontece, né? Vamos passar agora realmente para a treliça. Tá? O que acontece na treliça é o seguinte, é que eu tenho um elemento, ele tem rótula em ambas as extremidades, e este meu elemento, este nó aqui do lado esquerdo, ele pode ir para a direita, o nó do lado direito ele pode ir também para a direita. Esse meu elemento, numa treliça complexa, né? Qualquer treliça seja qual for, o que vai acontecer é que os nós eles vão pegar e se deslocar. Vamos pegar e usar a nomenclatura que usa-se no livro. Tá? Então, no livro é utilizada a nossa referência. Esse aqui é chamado de nó N, ou nó near, e esse nó aqui de nó F, ou far node. Então, esse nó aqui, ele apresenta um deslocamento, eu vou chamar aqui ó, de dn. Este nó, este segundo nó, ele está apresentando aqui um deslocamento que é df. Isso só é possível porque neste nó está sendo aplicado uma força Q sub n e nesse daqui está sendo aplicada uma força QF. Muito bem, para eu pegar e resolver esse problema do jeito que ele está aqui, seria relativamente complexo. Então, o que geralmente a gente faz é dividir esse problema em dois problemas, no qual eu farei a superposição dos efeitos. Quais são esses dois problemas? O primeiro é um elemento de treliça em que o único deslocamento que eu permito é que este primeiro nó mova dn. Então veja que esse primeiro nó ele vai para o lado direito. O segundo nó ele fica onde ele está. Eu estou fazendo um pouco aqui mais para cima, só para não ficar superposto no desenho. E eu vou somar a esse a resposta quando o meu elemento somente o segundo nó move. Então, esse movimento aqui, um movimento que eu vou chamar de df. Então, veja que eu consigo, a partir da resposta desse, mais a resposta desse, chegar nesse. Esse nó aqui, se eu somar o deslocamento que eu tenho aqui, mais o deslocamento daqui, dá o dn. Esse segundo nó, se eu somar o deslocamento aqui, que é zero, mais o deslocamento que eu tenho aqui, que é df, dá esse df. Portanto, a resposta desse daqui, admitindo que superposição é válido, é a soma dessas duas respostas. Portanto, se eu quero saber quem que é o meu Qn, basta que eu somo a força que eu tenho aqui mais a força que eu tenho aqui. Pois bem,
nesse momento, né, eu preciso voltar ao método deslocamentos. No método deslocamentos, aqui está o formulário que eu ampliei um pouco para vocês. Veja aqui que eu falo aqui, né? Eu falo que para que eu movimente este nó de D1', eu preciso aplicar aqui um carregamento, que é EA sobre L, vezes a deslocabilidade, que nesse caso não é D1', é Dn. Por outro lado, veja, se eu tenho um elemento em que eu só movo o segundo nó, aqui é necessário que eu aplique um carregamento para a esquerda de EA sobre L vezes essa deslocabilidade. Uma vez que eu coloquei aqui para a direita, que eu quero deixar todos os nós coerentes, eu vou pegar e colocar que aqui é menos EA sobre L vezes a deslocabilidade, que nesse caso é df. Portanto, se eu quero saber quem que é n, é a soma dessa mais essa. Então, vamos colocar aqui, ó, EA sobre L dn mais esse menos EA sobre L vezes df. Isso daqui que é o meu Qn. Agora, vamos entender o que acontece no outro nó, né? Veja lá, no método deslocamentos, se eu mover o primeiro nó à direita de D1', aqui tem que aparecer, vou colocar no sentido positivo, tá? Então, aqui vai ser menos EA sobre L vezes a deslocabilidade, que nesse caso é dn. E aqui, eu preciso colocar, veja aqui, ó, se eu movo só o segundo nó, é EA sobre L vezes a deslocabilidade df. Portanto, o meu QF, a segunda força aqui, já que passa a se assumir superposição, é a soma dessa com essa. Então, eu vou ter aqui menos EA sobre L, que multiplica dn, mais EA sobre L, que multiplica df. Muito bem. Neste momento, cabe a gente analisar isso aqui num formato matricial, que fica bem mais interessante. Então, veja que essas duas forças aqui, eu vou juntar num vetor. Esse vetor, vou colocar aqui, ó, Qn e Qf. Então, isso daqui é igual. Veja que EA sobre L aparece em todos os termos, vou colocar em evidência. Então, vai ser EA sobre L. Abro aqui uma matriz. Essa matriz vai ter o coeficiente desses termos aqui. Então, é 1 para esse, menos 1 para esse, menos 1 para esse e 1 para esse. Isso daqui fica sendo multiplicado por dn df. Então, veja aqui, se eu quero saber que n, linha vezes coluna. Então, ó, essa linha vezes essa coluna, eu chego nessa equação. Se eu quero saber que f, linha, segunda linha nesse caso, vezes a coluna. Isso daqui, na verdade, a gente tem um formato que é uma contração, né, para mostrar isso daqui, que é Qzinho é igual a K' vezes D. Então, essa aqui é a forma contraída e nós estaremos utilizando ela mais para frente. Então, veja, se eu tenho um elemento, formato matricial, um elemento matrilista, o formato matricial é esse daqui. E aqui eu expando esses termos, tá? Bom, o que acontece é que os seus elementos não necessariamente eles estão na horizontal, que nem você está vendo aqui. O que pode acontecer é que eu tenha um eixo cartesiano. Então, eu vou colocar aqui, ó, eixo cartesiano, xy. E aqui eu tenho o eixo da minha barra, que a gente vai chamar de eixo local. Então, a minha barra, eu estou colocando ela aqui inclinada. Esse daqui sendo o nó N e o nó F. O que acontece? O meu nó N, ele está em xn e... Então, essa daqui é a minha abscissa, a minha coordenada, yn. O meu nó F, ele está em xf
e YF. Vamos mostrar aqui os ângulos, né? Então, veja, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θx. E esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo θy. O que acontece é que se eu quero saber quem que é o cosseno de θx, basta que eu faça o quê? Cosseno é cateto adjacente, é isso daqui, que é xf menos xn. Aqui eu tenho xf menos xn, dividido pelo comprimento. O comprimento do meu elemento é muito fácil de encontrar, já que você tem um triângulo retângulo, é a diagonal desse triângulo retângulo, né? Então dá para achar por Bhaskara. Isso daqui eu vou chamar de λx. É o cosseno, a gente chama de cosseno diretor para o teu eixo x. Eu também tenho cosseno de θy, vai ser o cateto adjacente, que é yf menos yn, dividido pelo comprimento. Isso daqui eu vou chamar de λy. Então, um pouquinho de geometria aí, para ter certeza que a gente vai estar usando sempre as mesmas relações. Veja que eu quero pegar e entender um elemento inclinado e não um elemento na horizontal, que nem eu tenho aqui. Então, eu vou começar a entender isso aqui por partes. Primeiro, vamos entender o que acontece com os deslocamentos. Tá? Então, ó, deslocamento acontece o seguinte. Então, ó, vamos aqui pegar meu elemento e aqui eu estou tendo... Primeiro eu vou analisar com um deslocamento dn. Então, esse aqui vai para cá, o outro fica na mesma posição. Bom, eu posso pegar... Vamos desenhar aqui um pouquinho esse vetor dn. Eu vou ser um pouco mais cauteloso, vou colocar ele aqui, ó, dn. Eu posso pegar e encontrar como que eu achei dn. Na verdade, o dn ele foi encontrado a partir do movimento no meu eixo cartesiano. Então, vou colocar aqui, ó, maiúsculo, dzão, no meu nó n, no eixo cartesiano x. E aqui, ó, eu vou colocar o que? Vai ser o movimento que eu tive em y. Então, vai ser dzão, porque eu estou no eixo cartesiano, nó n em y. Tá? Então, se eu quero saber quem que é o meu dn, basta que eu pegue, encontre a projeção desse sobre esse, mais desse sobre esse vai ser o meu dn. Então, o que é essa projeção? É dnx vezes, ó, por isso que eu já mostrei aqui o cosseno diretor, que é o λx, mais essa outra projeção, que é dny vezes λy. Vamos fazer a mesma coisa para o outro nó, tá? Então, no outro nó, o que aconteceu? Estava com o elemento parado, e eu peguei e vim aqui e movi de df. Portanto, esse nó ficou no mesmo local e esse subiu. Vamos também ser cauteloso aqui, ó. Aqui está o meu df, e o df ele surgiu de um movimento em x, que eu vou chamar de dfx, e um movimento em y, que eu vou chamar de dfy. Então, se eu quero saber quem que é o meu df, basta que eu pegue a projeção desse daqui sobre o eixo da barra, então é dfx vezes λx, mais dfy vezes λy. Veja que eu tenho duas equações aqui. Do mesmo forma que eu usei aqui um formato matricial, vou fazer a mesma coisa nesse momento. Então, ó, vamos pegar e colocar num vetor, eu vou colocar dn e vou colocar df. Daí, eu vou pegar e criar uma matriz. Então, nessa matriz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e querer multiplicar essa matriz por esses vetores de deslocamento, que é dnx, dny, dfx e dfy.
O que basta eu fazer é o seguinte, se eu quero saber dn, então dn vai ser multiplicado dnx vezes lambda(x). Então, vou colocar aqui o termo que eu vou multiplicar de linha vezes coluna, né? Então, a primeira parcela aqui vai ser multiplicada por isso. Próximo, eu tenho aqui lambda(y), porque lambda(y) vai ser multiplicado com dny. Eu não tenho mais nada, então eu coloco 0 aqui e 0 aqui. Na próxima equação, eu só tenho parcial dessas duas. Então, aqui eu vou colocar 0, 0. Aqui eu vou colocar lambda(x), que vai ser multiplicado por dfx, que é o que eu tenho na equação. E também aqui, lambda(y). Então, esse aqui é o formato matricial. Isso daqui tem um nome próprio para ele, que é a matriz de transformação dos deslocamentos. Isso aqui é uma matriz de transformação ou matriz de rotação. Prefiro chamar de matriz de rotação. E a forma contraída disso daqui é falar que D é igual a essa matriz, que eu chamo ela de matriz T, de rotação, vezes os deslocamentos. Então, veja aqui que eu acabei de fazer. Eu acabei de relacionar esses deslocamentos Dzão que estão no eixo cartesiano com os deslocamentos no eixo da barra. Então, essa equação aqui ela também vai ser bem interessante para mim. Então, trabalhei com os deslocamentos, agora vamos trabalhar com as forças. Tá? Muito bem, então, forças. Olha, as forças, o que acontece é o seguinte. Eu estou com o meu elemento e eu tenho, primeiro, eu tenho uma força atuando aqui em Qn e também eu tenho aquele elemento em que eu tenho uma força atuando aqui, Qf. Então, lembrando, né, esse primeiro elemento é aquele em que somente o primeiro nó moveu, esse daqui tudo moveu, né? Mas também independente disso. O que acontece é o seguinte, se eu tenho o meu vetor Qn, eu posso decompô-lo em um vetor que é a projeção sobre o eixo x cartesiano, que eu vou chamar de Qzão, porque está no eixo cartesiano, n em x. E eu posso pegar e projetá-lo aqui. Então, esse aqui eu chamo de Qzão, n em y. Olha, da mesma forma, eu poderia ter feito isso com Qf. É a mesma coisa, só a nomenclatura que eu troco, né? Então, a projeção dele aqui é Qzão f em x. A projeção dele em y é Qzão f em y. Então, o que acontece? Vamos colocar as equações aqui, né? Se eu quero saber quem que é Qnx, basta que eu pegue Qn e multiplique pelo cosseno diretor, que é lambda(x). Se eu quero saber quem que é Qny, basta que eu pegue Qn e multiplique pelo cosseno diretor, já que está para o y, né? Que é lambda(y). Aqui, ó, se eu quero saber quem que é Qfx, basta que eu pegue Qf e multiplique por lambda(x). Se eu quero Qfy, basta que eu pegue Qf e multiplique por lambda(y). Veja que eu tenho 4 equações. Vou pegar essas 4 equações e vou colocar num formato matricial. Tá? Então, primeiro eu vou ter o vetor que tem Qnx, Qny e assim por diante. Ó, Qnx, Qny, Qfx, Qfy. Então, esse vetor antes da igualdade, né? Aqui eu vou ter uma matriz que vai relacionar com Qn e Qf. Veja que o que aparece aqui é Qn e Qf. Então, vamos lá. Primeiro, Qny, eu vou fazer linha vezes coluna, só
Qn vai aparecer. Então, multiplicado por lambda y. Então, vai ser lambda x, desculpa, 0. Segunda linha, Qny vai ser Qn vezes lambda y. Então, eu vou colocar aqui ó, lambda y. O segundo termo vai ter que ser multiplicado por 0. Aqui, as coisas invertem. Então, tem o 0 lambda x e 0 lambda y. Então, veja que com essa operação matricial, eu retorno a essas 4 equações. Isso daqui também tem uma forma contraída, e essa forma contraída é Qzão é igual. Veja que essa matriz aqui é a transposta da matriz de transformação de deslocamento. Então, ó, é Q, Tzão, Q. Então, essa daqui é a próxima relação que é bem importante. Então, veja que eu tenho, vou colocar aqui ó, o que eu já tinha mostrado para vocês. Ó. Então, eu tenho Qzinho é igual a K'D. E eu também tenho a outra relação que eu descobri lá com vocês na outra folha, que Dzinho é igual a Tdzão. Vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui. Né? Então, ó, vamos partir dessa daqui, dessa equação, e eu vou substituir o seguinte. Né? Já que o meu Qzinho aparece aqui, eu sei que ele é esse daqui, portanto, o meu Qzão é igual a T transposto vezes K'D. Calma aí, mas aqui, ó, o meu D, eu tenho uma equação para ele. Então, vamos substituir aqui. Ó. Então, vai ficar Qzão é igual a T transposto vezes K' vezes T vezes D. Então, veja que esse termo aqui, eu estou pegando T transposto, K' e T, eu vou chamar simplesmente de K. Então, o que é esse K? E é um K minúsculo. Quando eu trabalhar com toda a estrutura, será um K maiúsculo. Esse K ele relaciona as forças no sistema cartesiano com os deslocamentos no sistema cartesiano. Essa multiplicação aqui, na verdade, ela dá um resultado um pouquinho longo. Isso daqui vai ter no teu material de referência, tá? Então, no meu material de referência, você vai encontrar essa equação, esse produto, que é essa matriz aqui que você está vendo, tá? Então, veja que o que aparece? EA sobre L, e aqui vai aparecer os cossenos diretores, sendo todos multiplicados. Esse NX, NY, FX, FY é para te dar qual que é a sequência que ele foi adotando durante a montagem dessa tua matriz. Então, essa daqui é a matriz com que você vai estar trabalhando daqui para frente, tá? Um detalhe que é interessante notar é o seguinte, tá? Então, ó, vamos partir, deixa eu ver, dessa equação aqui. Ó. Então, essa minha equação, ela diz que as forças no meu eixo local da barra, ela é igual a essa matriz K' multiplicada por Dzinho. E Dzinho é T vezes Tzão. Então, vão ter vários problemas que eu vou pegar e chegar para você e falar, olha, a tua barra está em qualquer direção, a tua barra da tua treliça, e você vai saber o tanto que esse nó ele deslocou, esse nó deslocou em X, quanto que ele deslocou em Y. Esse daqui você vai saber quanto que ele deslocou em X. Esse daqui, quanto que ele deslocou em Y. E eu peço para vocês, eu gostaria de saber qual é o esforço axial. E o que você sabe é que isso daqui só foi possível porque eu tinha aqui um Qn e aqui um Qf. Então, essa relação aqui vai te dar essa resposta pelo seguinte, ó. Vamos abrir isso daqui. Isso daqui é Qn, Qf. O teu K' é EA sobre L, 1 menos 1, menos 1, 1.
essa tua matriz de rotação. Então, não é a transposta, é a matriz sem ser transposta, né? Então, ela é lambda x, lambda y, 0, 0, 0, 0, lambda x, lambda y. E o vetor d aqui, claro, né? O teu dnx, dny, dfx, dfy. Olha, o que acontece? O teu esforço normal, eu admito que quando ele está tracionando, ele é positivo. Portanto, veja, essa força aqui, ela está tracionando e ela já está no sentido correto. Veja que o esforço normal aqui vai ser ou Qn ou Qf. Já que Qf ele já está no mesmo sentido, se ele sair para cá, ele vai sair positivo e positivo para a minha tração, eu vou analisar a partir de agora só Qf. Se eu quero saber quem que é o esforço axial, o que eu faço? Eu descubro quem que é o meu Qf. Veja que multiplicando aqui, o que eu vou ter vai ser EA sobre L. Daí eu vou ter o produto dessa linha vezes essa coluna e assim por diante. Então vamos fazer isso aqui devagarzinho. Ó. Então linha vezes coluna vai dar menos lambda x, menos lambda y. Linha vezes coluna vai dar lambda x, lambda y. Então aqui são 4 colunas, tá? Multiplicado pelos deslocamentos, que esses daí você já vai saber. dnx, dny, dfx, dfy. Então, toda vez que eu pegar e falar para vocês, olha, eu gostaria de saber qual é o esforço axial. Geralmente você vai estar utilizando essa equação aqui. Uma vez que você vai ter qual que é o cosseno diretor, que na verdade é simplesmente a geometria, e você vai descobrir todas as deslocabilidades livres no eixo cartesiano, uma vez que você vai estar utilizando essa matriz que relaciona carregamento no eixo cartesiano com deslocamento no eixo cartesiano. Então, se eu quero saber qual que é o carregamento, basta que eu dê o deslocamento, e essa matriz aqui é a matriz que eu apresento para vocês no formulário. Mais uma vez, agora a gente começa com exercícios, mas a teoria é realmente essa. Obrigado pela atenção.